o assunto é um assunto que cai bastante, né? Nos formulários, cai bastante aí em tudo, nas redes, na comunidade que vocês trazem para mim, né? Sobre as suas dúvidas. E essa foi a frase justamente que uma mulher trouxe. Não sei o que eu falo com meu filho. Eu sinto que eu repito o padrão com meu filho, que é um padrão que a minha mãe, que os meus pais tinham comigo, né? E que obviamente eu não me sentia bem, então eu me sinto culpada de repetir esse padrão com os meus filhos, esse padrão de comportamento. Quando eu vi, eu já trouxe essa energia de crítica, né? Quando eu vi, eu já quis mostrar um caminho, ele já se sentiu chateado, triste comigo, então eu não sei o que fazer. Então, pra te dar uma visão, uma consciência maior sobre esses padrões, da onde eles vêm, por que eles acontecem e como você vai poder mudar isso, é que eu preparei essa live com muito amor para vocês. Que legal, pessoal de Minas Gerais, seja bem-vinda, Edna, muito feliz, que alegria. Oi, Michele, beijo, meu amor, que bom te ver aqui. Oi, Carla, a gente tava falando agora, Elis também. É legal que é feriado, né, gente? Tô trabalhando tanto que eu nem me dei conta que hoje é feriado. Mas vamos lá. Então vamos entender por que esse padrão ele acaba se repetindo, tá? Segundo a constelação sistêmica, que bom, Miriam! Foi lindo o nosso encontro. A Miriam é um exemplo, né, de padrões que iam se repetindo de geração em geração. Então, segundo a constelação sistêmica, eu já falei sobre as 3 ordens do amor, né? Já falei sobre o amor em desordem, qual que é a consequência desse amor em desordem e o que precisa ser feito para que a gente comece a viver o amor em ordem. Então, isso tá lá em outras lives, daqui a pouco tá no YouTube para vocês. Agora é muito legal quando a gente consegue ir numa sequência de live e ir aprofundando isso, né? Então, como vocês sabem que existem as 3 leis do amor, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Oi, Denise! Então, a gente já sabe que os padrões repetitivos de comportamento, eles estão ligados com a lei do pertencimento. Ai, Fran, como assim? Me explica isso direito. Sim, tudo tem o direito de pertencer. Tudo, gente. Seja pessoas, situações, atitude, padrões de comportamento. Tudo isso tem o direito de pertencer. Se há uma repetição pelo sistema familiar, é porque em algum lugar está sendo excluído aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser colocado em ordem, dado lugar, aquilo que precisa pertencer, tá? Então, o que acontece? Quando eu excluo, quando eu quero esconder debaixo do tapete, gratidão, Sam! Quando eu quero esconder debaixo do tapete, tampar o sol com a peneira, empurrar com a barriga, tudo isso que a gente conhece muito bem, né? Eu tenho medo e não quero olhar, tudo isso ganha força, tudo isso cresce diante dos nossos olhos, tá? Ele tem uma força energética dentro do sistema familiar. Oi, Aretusa! Que bom que você tá aqui, mulher. Tem uma força energética dentro do sistema familiar que essa força faz com que as pessoas que vêm, né, depois, que vêm vindo no futuro, elas vêm com o objetivo de fazer as compensações do sistema familiar para que isso se ajuste e esse sistema seja digno da sua continuidade, né? Então, se eu detesto o jeito da minha mãe, detesto, eu tenho pavor, aquilo me fere, eu discordo, eu julgo, eu faço tudo que vocês sabem do que eu tô falando, né? Porque a minha mãe é muito dura, porque a minha mãe é muito seca, porque a minha mãe não me dá amor, não me dá carinho, ou a minha mãe me controla muito,
Quanto mais eu falo tudo isso da minha mãe, Bert fala que menor eu fico. Mais eu tô grande pra minha mãe, achando que ela é tudo isso, né? E pequena pro mundo. Então eu tô muito pequena pro mundo, então eu não consigo ir pra vida. Quanto mais pequena pro mundo e grande pra mãe, mais eu vou repetir tudo aquilo que eu falo que eu não gosto. Como assim? Pode perceber. O que mais você tem medo de ser igual à sua mãe, que mais te assusta, quando você vê, você faz. Às vezes de forma diferente você repete. Ah, eu sei que vai ter um monte de gente que vai dizer, não, Fran, eu sou bem diferente. E aí eu te convido, respira e abre esse espaço para observar. Para olhar os seus comportamentos, para você realmente ver se você faz diferente ou se você acha que você faz diferente, se a situação é diferente, mas a raiz, o contexto é igual, né? Já teve várias vezes que eu contei histórias exatamente disso, de eu achar que eu era diferente, a evoluída, e no fim eu tava repetindo o padrão, principalmente em relacionamentos, principalmente com dinheiro, principalmente com trabalho, com as amizades. Então, a gente repete, tá? Fran, o que eu faço? Então, a gente vai falar da sua situação com seu filho, mas o primeiro passo é primeiro você ocupar o seu lugar de filha. Quando você tá fora do seu lugar de filha, você também não vai conseguir ocupar o seu lugar de mãe do seu filho, tá? Então, o primeiro passo é você ocupar o seu lugar de filha. Então, assim, a sua mãe, se ela dá conta de carregar toda aquela dureza, todo aquele medo, toda aquela rigidez, autoridade, controle, ela é grande, ela é forte, ela dá conta. Então, deixa com ela isso e pede, mãe, me dá a sua força de quem dá conta para que eu possa fazer algo bom com isso. Para que eu possa fazer algo um pouco diferente com essa situação. Quando você dá esse lugar para sua mãe, você honra o que ela faz, dá um lugar para aquelas atitudes, inclui, né? Diz para ela, para o sistema e para tudo que é isso pertence, você se coloca no seu lugar, vira para a vida, não olha para trás. Pequeno, não olha para trás. Quando a gente é pequeno para os pais, a gente é grande para o mundo. Então, eu sou pequeno para os meus pais, eu não mudo nada do que aconteceu lá atrás ou que ainda acontece. E aí eu tenho a força deles, de quem dá conta de tudo aquilo ali, para ir para o mundo. Quando eu faço isso, eu posso ocupar o meu lugar de mãe, honrando todos os aprendizados. Você já sabe a dor de algumas consequências, de algumas ações, de algumas posturas que você teve com relação à sua mãe. Você entrega essa dor para ela e toma isso para você fazer diferente com o seu filho, tá? Então, mãe é quem dá a vida. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Oi, Eliane. Lu, seja bem-vinda. Então, você toma essa força, né? Ocupa o seu lugar. O meu filho, ele pode ser super desenvolvido, ele pode ser super esperto, ele pode ser maravilhoso. Só que ele só existe porque eu existo. Oi, Marli! Ele só existe porque eu existo. Quando eu entendo que eu sou maior, eu vim antes e aquela beldade daquele filho só existe porque eu existo, você ocupa o seu lugar de mãe. Se o meu filho é grande e ele é feito de 50% de mim, eu também sou grande. E eu dou espaço para o meu filho tomar a força do pai dele, que ele é feito de 50% do pai também. O que acontece entre eu e o pai não importa para esse filho. A gente é grande, a gente dá conta. Nada de ficar botando o filho
no meio de briga de marido e mulher. Sabe esse negócio que a mãe faz? Olha, filho, o que seu pai tá fazendo. Olha, filho, seu pai não presta. Ah, não seja igual ao seu pai. Gente, aí tem um perigo. Um perigo, porque esse filho, quando a mãe exclui o pai, ele fica com raiva inconsciente da mãe. E aí ele começa a fazer várias coisas para provocar. Inclusive, às vezes, ir pra bebida, ir pras drogas, pros vícios, né? O vício, ele sempre é a falta de algo. O excesso é sempre a falta de algo. Ele tá mostrando que aquele excesso, a pessoa inconscientemente está tentando preencher algo que tá vazio, tá? Então eu tô mostrando para vocês dentro de um sistema familiar como cada coisa vai ficando no seu lugar para que você consiga ser uma melhor mãe, né? Para que você pelo menos viva mais leve, né? Com essa responsabilidade. Porque o que acontece? A mãe sempre vai se sentir culpada por várias coisas. Às vezes a criança da mãe tá ferida e aí a mãe fica olhando... Oi, Maria! A mãe fica olhando pelo quanto que aquela criança sofria com a mãe dela. Então, quando vai fazer algo com o filho, tem medo. Porque o que tá se relacionando com esse filho é a criança ferida. E não a mãe que teve os aprendizados através da mãe dela e que através desses aprendizados pode proporcionar algo pro filho, tá? Porém, tem um detalhe muito importante, que é uma chave que eu vou dar para vocês que são mãe, tá? Segundo Bert Helling, a mãe já dá a mãe e o pai, tá? Sempre inclui o pai, 50% de cada um. A mãe é que traz pro mundo, o pai é que leva pro mundo, a força de mãe e de pai, tá? Às vezes não fisicamente, mas a energia tem essa função. Então, quando a mãe e o pai permitem essa criança, esse filho, vir à vida, você e o seu pai e o seu parceiro, por mais que vocês não façam mais nada, nem que vocês não queiram criar os filhos, ou que vocês não consigam, ou qualquer coisa do tipo, só o fato de você ter permitido ele vir à vida, esse filho já tem uma conta emocional impagável, né? Física, todos os níveis, impagável com você. Quer ver? É muito fácil, eu já trouxe essa dinâmica aqui. Quanto custa a vida? Qual o preço da vida? Não é impagável? Sim, é impagável. Então, a mãe e o pai já deram tudo o que essa criança, do que esse filho precisa. Que bom! Eriquinha, que bom que é tudo que você precisa ouvir, fica feliz. Então, o pai e a mãe já deram tudo que você precisa para vir à vida. Qualquer coisa, ai, Fran, mas é só uma criança, como que alguém abandona? Eu sei, ninguém quer isso. Só que por algum motivo, essa criança também é uma consciência, também tem uma personalidade, também já faz escolhas desde bebê, tá? Ela vai escolher se ela come, se ela dorme, se ela chora, se ela não chora, não depende mais da mãe e nem do pai. Ela tem uma missão, ela tem um propósito aqui pra vida, e às vezes o abandono faz parte do propósito. Ah, Fran, não é frieza? Não, é olhar para a realidade das coisas sem aquela idealização do dever de pai e de mãe, tá bom? É pelo contrário, né? Muita gente diz que isso é idealização. Não, isso é um olhar sem a idealização, um olhar real de como funciona a vida, os sistemas e o acontecimento. Todas nós queríamos estar lá no castelo da princesa, né? Com o príncipe, tudo lindo, maravilhoso. Mas quando a gente vem para a vida real, coisas acontecem que nos proporcionam evolução o tempo todo, né? Então, às vezes aquele abandono vai ser algo muito sofrido, muito doloroso, mas que aquele sofrimento vai proporcionar um crescimento futuro para a pessoa. Ou não, né? Tem gente que vai chorar isso a vida inteira e nunca vai se desenvolver, vai culpar todo mundo e nunca vai
assumir a responsabilidade. Mas tem gente que vai usar, bom, não dá pra mudar isso já aconteceu, o que que eu vou fazer com isso? Me dá aqui que eu vou fazer algo bom com isso. Então pertenceu, né? Deu um lugar para abandono e diz, beleza, eu te dou um lugar, não é que eu tenha que te amar, eu não amo ser abandonado, mas esse é um fato, eu não posso excluir, então ok, dou um bom lugar e tomo a força para fazer algo bom com isso, tá? Então a mãe, mesmo que abandone, ela sempre vai ser, a mãe e o pai, sempre vai ser hierarquia máxima. Porque ela sempre tá dando esse valor pro pai e pros filhos, né? Então, Verônica, não é obrigação de pais proteger os seus filhos. Eu sei que é difícil escutar isso, Verônica. Não é obrigação, nós colocamos essa obrigação neles. Mas a gente sabe que o fato de eles permitirem a vida, a gente já tem uma conta impagável com eles. E que se eles não cuidar, se você está aqui, se a pessoa está aqui, outras pessoas cuidaram. O universo, em algum jeito, de alguma forma, acolheu. Ah, passei fome, ok, mas sobreviveu. Ah, passei dor, ok, mas sobreviveu. Fiquei doente, ok, mas sobreviveu, senão você não estaria aqui. Né? Então faz parte do aprendizado, por isso que eu falo sobre as idealizações, sobre os pesos que a gente coloca em várias situações. Quando a gente diz que é obrigação dos pais, o que esse filho, proteger esse filho, gente, isso é muito... eu sei que a forma que a gente aprendeu que tinha que ser assim, eu cobrei isso do meu pai e da minha mãe o tempo todo, só que... Quando eu entendi que eu estava colocando muito mais peso em algo que eu já tinha recebido deles, que é impagável, e aceitei isso, esse fato que eles me deram, eu comecei a tomar a força de tudo que vinha deles, inclusive da falta deles. Você entende? Então a gente começa a realmente sair de um lugar de que eu precisava de ilusão e liberta eles também desse lugar de culpa, porque a minha mãe não conseguiu ser tão presente quanto ela queria e ela carregou essa culpa muitos anos e eu reforçava essa culpa, porque você não esteve do meu lado, porque você não me protegeu, porque você não me ensinou, porque você não me incentivou, então sempre apontando o dedo para essa mãe, né? Quando eu entendi que graças a ela não estar do meu lado, eu aprendi a me virar, que graças a ela não me incentivar, eu tive que buscar incentivo interno, que graças a ela não me cuidar, eu tive que aprender a me cuidar, e que quando ela me permitiu virar o mundo, eu era um indivíduo, eu não era mais alguém que dependia dela. Dependia de cuidados, dependia de coisas básicas, mas que todo mundo, o universo todo podia me dar e me deu, por isso que eu estou aqui. Então, quando a mãe ocupa o lugar dela de mãe e entende que ela já deu tudo o que ela podia para esse filho e entrega para esse filho, para que ele possa seguir sem os pesos que ela segue, libera esse filho, abençoa esse filho, filho, vai para a vida. Eu sou grande, você é grande, eu vivo dentro de você, você é capaz de seguir para a vida, né? Deixa que as coisas aqui atrás, eu e seu pai resolvemos, a gente é grande, a gente dá conta. Se a mãe fizer só isso, ela libera a carga energética da culpa interna e libera esse filho dessa responsabilidade de ter que agradar essa mãe para que essa mãe não se sinta culpada. Você entende a dinâmica energética que a gente acaba criando? A gente transfere culpa e aí a culpa fica cada vez mais forte, aí a gente atrai mais culpa e aí a gente nunca vive o que a gente quer viver, porque todo mundo quer viver alegria, leveza, mas a gente tá o tempo todo brigando, pesado, cobrando, então não conversa, né? São duas energias totalmente diferentes, por isso que a gente não vive a vida que a gente quer.
Então, por exemplo, dessa pergunta, eu não sei o que eu falo com meu filho, né? O fato de repetir, a gente já entendeu, só vai parar a repetição quando a gente dá um lugar para tudo isso e ocupar o nosso lugar. Então, colocar esse amor em ordem, tá? Esse é a resolução da repetição. E aí, o fato de você não saber o que você faz com seu filho vai depender da postura de você assumir o seu lugar de mãe, entender que você já deu tudo o que você precisava para esse filho e que você não precisa mais falar nada. Você vive dentro dele, você já deu uma parte sua para ele, né? Todo o seu ser que formou uma parte dele. Então, quando esse filho quiser, olha a chave, quando esse filho quiser, ele vem até você falar, perguntar o que ele precisa. Não é mãe que vai até filho, isso serve para nossa mãe também. Não é mãe que vai até filho. A gente, quando tá na criança, fica esperando a mãe vir dar colo, a mãe vir cuidar, a mãe vir fazer todo o movimento. Mas não é mãe que vai até filho. É filho que vai até a mãe tomar o que a mãe tem. E se ele não vem até a mãe tomar o que a mãe tem, é porque ele já está suprido. Ou porque ele tem que fazer um caminho para que ele possa suprir. Então, às vezes, você tentando fazer porque você tá no culpa, se atrapalha mais que ajuda, né? Quantas relações desestruturadas, a mãe não tá no lugar dela, a mãe tá na ferida dela e fica tentando compensar a ferida do filho, mais atrapalha que ajuda. Porque quando a mãe faz de tudo pelo filho, ela não ajuda que o filho crie condições para que ele resolva suas coisas. Então o filho, ele fica extremamente dependente, ele fica extremamente desencorajado, eu não sei fazer, porque a minha mãe sempre fez para mim, né? Então é muito importante você ocupar o lugar de mãe, depois que você resolveu o seu lugar lá de sendo filha, entender que você não precisa ir até o seu filho. Ele vem quando ele precisa. Se você não tiver nada para falar, você só abençoa, tá feito, né? Então, é só isso e tudo isso, gente. Eu sei que tem bastante dúvida aqui. Vamos ver o que a Karina traz. O meu filho tem 7 anos e preciso aprender a educar sem acordos e chantagens. Sim, sem acordos e chantagem. É muito legal, Karina, a dinâmica de escutar esse filho. Porque esse filho é uma consciência única, né? Se ele está sendo rebelde, se ele está te contrariando, tem uma fala aí que precisa ser vista. Será que você, mesmo ele sendo criança, você confia que aquilo que você deu para ele vai fazer? Ou será que ele já entendeu que a dinâmica para agradar você é com a chantagem? Então, assim, nós temos educadoras integrativas maravilhosas, que elas têm essa filosofia de questionar, de estimular o filho, e não de dar ordens e regras e fazer as chantagens, as barganhas. Barganha todo mundo perde, gente. Barganha todo mundo perde. Então, é muito importante ocupar energeticamente esse seu lugar, trabalhar internamente a sua criança ferida, viu, Karina? Para que você consiga, de fato, estar no lugar de mãe questionando, estar no lugar de mãe orientando. Olha a Tânia falando aí, ó, psicopedagoga integrativa, deusa, maravilhosa, super indico, fez o resgate do feminino, tem essa visão integral, sabe essa dinâmica de lidar com os filhos, até porque, acertei em cheio, que bom, Karina, até porque o filho se estimule e aprenda que ele é capaz de fazer várias coisas. Então, o estímulo, para quem é a mãe que pode estar ali com o seu filho, educando, mostrando, é muito mais viável. Né, eu estava falando com a Tânia sobre essa questão, inclusive, dos TDAHs, né, que é um assunto bem legal para trazer quando a gente fala de filho, os distúrbios de déficit de atenção em crianças. Ok, tem diagnóstico neurológico que é muito importante, né? Tem
todos os cuidados que são necessários, mas tem uma dinâmica por trás de toda essa situação que ela tá gritando. Geralmente, quem vem com diagnósticos assim são crianças que têm uma estrutura familiar que está desmoronando. Ou então são crianças que os pais exigem que essas crianças façam algumas coisas, mas a personalidade, o intelecto dele às vezes está mais à frente. E aquele ABC da escola que está sendo ensinado, ele já sabe, ele quer ir, mesmo ele sendo uma criança, digamos, de 7 anos, ele já quer ir lá para coisas mais complexas, né? Ele traz esse desenvolvimento. Lembra que eles são uma evolução do nosso sistema? Então eles vêm com conhecimentos que a gente adquiriu e com conhecimentos da época. Por isso que as crianças já nascem com o celular na mão, sabem mexer melhor do que a gente. Por isso, gente, então se a gente começa a observar e entender, ao invés de remediar, encher a criança de remédio, né? Porque quando a gente vê isso, ok, a gente não tinha informação, mas agora as informações estão sendo disponibilizadas para os pais que querem ajudar os seus filhos. Estudem, se conheçam, vão entendendo como funciona toda essa dinâmica, vão entendendo que perfil que essas crianças elas estão chegando pra gente. Não dá mais pra dizer pra elas não fazer algo que elas já vêm programadas pra fazer, né? Elas estão programadas para fazer o que elas vieram fazer. Na nossa época, a gente era programada para quê? Comando e controle. Baixa a cabeça e faz porque eu tô mandando, senão você vai apanhar. Era a nossa época. Vai fazer isso com uma criança hoje? Não, a era de agora, cada um descubra quem é, a sua essência. Por isso que a gente nunca falou tanto em autoconhecimento, por isso que a gente entendeu que quem tem poder não é mais quem tem dinheiro, que era o que aconteceu no passado, não muito longe. E quem é, o ser tem o poder, o conhecimento é o poder, o autoconhecimento é o poder. Né? Então, assim, essa geração, eles vão olhar para isso. Se você mandar uma criança que veio para tocar música, para fazer isso como uma profissão, porque a música pode ser terapêutica, ela traz expansão. Você pedir para essa criança ir para um escritório fazer advocacia, gente, isso é massacrar uma criança, porque ela veio com dons e talentos para o ser dela se expressar através daquela profissão. Mas o pai, com a crença de que direito é que dá dinheiro, de que medicina é que dá dinheiro, pega esse poder todo dessa criança, esmaga e tenta colocar num ideal que não vai caber. Ela vai ficar revoltada, vai ficar agressiva, vai ficar várias coisas, né? Então, nós, inclusive, que trabalhamos com a parte do mapa natal, nós conseguimos ver isso, né? Quantas pessoas, seja a gente, hoje eu fiz o atendimento assim, né? Então, quando eu parei para a pessoa, eu digo, você vive isso? Não, acho que não. Então, você não está vivendo a sua essência, por isso que adoece, por isso que fica triste. Então, se os pais que querem ajudar esses filhos, cara, faz uma terapia, vai abrir um mapa natal desse filho seu, das pessoas ali, né, do seu marido, as pessoas que você se relaciona, vai conhecer, vai escutar o que eles têm para dizer, porque um vai aprender com o outro a se desenvolver, mas não fica botando as suas crenças, os seus padrões, as suas verdades, os seus ideais, querendo que o outro seja como você quer que essa pessoa seja. Se cada pessoa é única, só existe uma digital minha, uma digital sua, uma digital, né? Se cada pessoa é única, como que eu posso ter essa audácia de fazer com que essa pessoa faça o que eu acho ideal? Não, eu tenho que escutar essa pessoa para encorajar ela, para ela fazer o que ela quer fazer, o que a essência dela tá gritando para se expressar, para brilhar.
e não ficar reprimindo. Nos relacionamentos a mesma coisa, por isso que não dá certo. Eu não quero um companheiro incondicionalmente com tudo que ele tem. Eu quero um companheiro condicionalmente, né? Que faça X, Y, Z. E aí eu fico comprimindo as pessoas. Aí claro que vai ter agressividade, claro que vai ter tudo que a gente conhece. Não dá mais pra continuar nesse padrão, né, gente? Perfeito, Fran. Um tratamento hoje tem que ser sistêmico. Toda a família sendo olhada. Perfeito, Tânia. Muito bom ter você aqui, uma profissional incrível, podendo dar esse suporte, viu? Maria, gratidão a Deus por ouvir. Ô, sua linda. Michele, você é demais, que percepção, abre tudo, eu adoro ouvir você, que lindo, gratidão, amores. A Tânia falou, ó, muitos distúrbios de aprendizagem têm foco na família, com conflitos. A família precisa ser tratada quando isso acontece, o resultado é outro. Exatamente, é maravilhoso. A Karina, tô arrepiada, isso mesmo, ele é um super precoce. Vai ser, imagina, essas pessoas grandiosas, né? A gente querer prender elas, nossa, tadinhos. Não dá. E a Marília falou, e a mãe com distúrbio psiquiátrico que não aceita tratar, como sentir menor perante ela? Ela dá conta de um distúrbio que jamais você daria conta. Eu te falo isso com propriedade, Marília. O que você escreveu faz parte da minha história, quem conhece sabe. E quando eu entendi, uau, você é muito grande, mãe. Cara, você dá conta disso, de viver com todas essas dores, com todos esses distúrbios, com todas as suas dificuldades, sem ajuda, sem tratamento. Eu não dou conta. Gratidão por ter aberto esse caminho para mim, para que eu possa pegar tudo isso que é meu, né, e que eu carrego, e devolver as dores, tomar a força para fazer a partir disso diferente. Então, Marília, é simples assim. Você se colocar no lugar dessa mãe, você daria conta de fazer o que ela tá fazendo? Não, eu não. Eu sou bem pequena, eu honro muito a força dela. E, gente, é de um lugar de respeito mesmo, sabe? Que eu tenho, assim, de entender, uau, se ela tem a força pra isso e ela vive dentro de mim, então eu também tenho essa força pra usar pra outras coisas, inclusive. Então, dá uma acolhida nisso que eu acho que vai ser bem importante, viu? Ô, Ana Flávia, que bom ter você aqui. Não dá mais mesmo. Novos tempos. Sim, por isso que a gente foi colocada na caixinha, parar, não sair de casa, porque tem que enfrentar todas essas verdades, né? Inclusive viver agora mais tempo com os filhos. Então esse assunto, ele pode ser muito importante na dinâmica aí, né, de vocês com os filhos. Yasgi, eu acho que é isso, né? Os filhos devem procurar os pais por obrigação? Não. Porque você já recebeu tudo dos seus pais, né? Eles já vivem dentro de você. Você gostando ou não, você é feita de 50% seu pai e 50% sua mãe. Se você consegue seguir a sua vida sem ir beber da fonte lá externa, né, bebendo, entendendo, incluindo essa fonte interna aqui, perfeito. Então todo o processo não precisa ser físico. Tem gente que nem tem os pais aqui, mas bebe nessa fonte interna. Então é muito mais dentro, tá, Yasgis? Muito mais dentro. Tanto que a gente teve uma situação dentro dos trabalhos que eu desenvolvo, é sempre dentro esse trabalho, né? Uma situação de uma mulher que foi falar com a mãe, que tinha resolvido várias coisas internas. Só que essa mulher que resolveu tá com a percepção assim, e a mãe ainda tá com a criança ferida, com as dores. E a mãe tirou um sarro, assim, tipo, tá bom, evoluída. Só que foi tão legal que essa mulher tava tão curada que ela disse, uau, eu pude ver a criança ferida dela, ela dá conta. Ela não tá me tirando sarro, isso tem a ver com ela e as questões, as crenças, as dores dela.
Então, gratidão por ver isso e até por fortalecer aquilo que ela já tinha percebido, né? Eu tomo essa força pra fazer diferente. Então, foi uma libertação incrível, assim, né? Onde a mulher quis tirar essa prova real lá com a mãe e viu que não tá fora, tá dentro, deixa eu organizar aqui. No meu caso, gente, foi muito maravilhoso porque eu tô num lugar de tanta gratidão por esses pais e tomo a força deles e tô sempre com a minha criança, né? Essa aqui é a representante da minha criança ferida, gente. Tão assim cuidando e assumindo realmente esse lugar de pequena diante deles, que a minha relação com eles é muito maravilhosa hoje, que jamais a minha criança ia imaginar que um dia ia viver isso com os pais, né? Quando ela tava lá nas dores dela. Então, é muito importante fazer todo esse processo. A Tânia tô aqui, conte comigo, sou fruto do resgate. Muito lindo. Sabedoria apurada. Gratidão, Maria, sua linda. Fiorin, perguntei pra você do aborto em relação aos filhos. Os abortos pertencem, eles precisam de um lugar, energeticamente, sistemicamente. Bert fala, gente, não sou eu que tô falando, Bert traz isso já por muitos estudos, né? Não da cabeça dele, ele realmente só compactou algo que foi muito explorado. E ele fala que os abortos são compensação dos excluídos dentro do sistema. Então, se pelo seu sistema passou abusadores, abusados, assassinos, assassinados, tudo que gerou vínculo, inclusive as relações sexuais, né? Quando você diz com alguém, eu vou casar com você, vou ficar a vida inteira, teve relação, tudo, mas depois cada um seguiu e não dando um lugar pro outro, isso vira uma exclusão. E aí os abortos compensam, fazem esses ajustes do sistema. Então, inconscientemente, por amor ao sistema, a mãe acha que às vezes tá abortando porque ela é a pior pessoa do mundo, mas ela tá seguindo uma força biológica que ela nem entende e nunca nem imagina, que é de compensação, de ajuste dessas exclusões. Ou então os abortos espontâneos, a mesma coisa. E aí esses abortos pertencem. Então, se a sua mãe teve um aborto antes de você, você não é a primeira filha, você é a segunda, e assim por diante, tá? Se você teve um filho, um aborto antes do seu filho é o segundo, ou o seu filho veio primeiro, depois veio um aborto, depois veio um outro. Então, esse que você chama de segundo, ele é o terceiro filho, precisa dar um lugar, porque enquanto não for dado um lugar, continua sendo excluído. Mesmo que tenha compensado lá de trás a exclusão desse aborto aqui. Então, precisa dar esse lugar, tá bom? Oi, Elaine, que bom que você chegou, mulher. Gratidão, a Marília, muito bom. Fran, você é revolucionária. Obrigada, amor. Sou assim, esse aquário forte aqui, ele quer quebrar regra e trazer a nova consciência, o novo padrão. Adoro. Quanto mais você se conhece, né, mais você vai aprendendo a lidar com o melhor de você. A gente tá tão acostumado a lidar só com o nosso lado ruim, só com nossa sombra, só com o que a gente não é bom, mas quando a gente começa a se conhecer, a gente diz, ok, eu tenho essa sombra, eu tenho esse lado que, né, o bicho pega, mas eu tenho essa força, eu tenho isso que é bom, eu posso lembrar mais disso, parar com esse padrão de autocrítica, auto-julgamento, autodestruição às vezes, né? Então, eu adoro esse jeitinho assim, às vezes meio doidinha, às vezes meio perdida, mas que realmente tem essa sabedoria interna que eu consigo trazer pra vocês, né? Gratidão. Francine, oi Fran, oi Xará. E se sua mãe te cobra as coisas, que você tem que fazer por ela? Não, Francine, você não é obrigada a fazer nada por ela, né? Quando você se coloca no lugar de pequena, no lugar de filha, você devolve as dores dessa criança para sua mãe, a criança dela, né, que ela tem lá com os pais dela, lá com a família dela, coloca cada coisa no seu lugar, você vai se liberando da culpa de não fazer o que ela te pede, tá? Isso é um processo, mas fundamental, porque ela não te trouxe pra vida pra... Por mais que ela ache que ela tem esse poder, a essência dela sabe que não.
que ela te permite vir à vida para que você seja a continuidade desse sistema e não a bengala das dores dela. Então, quanto mais você tem vídeo no canal, tem aqui no Instagram vários vídeos falando isso. Quanto mais você quiser salvar sua mãe, fazer por ela, né, o que ela não dá conta, ou querer ela ver ela feliz, mais você tá de costas pra vida, mais você tá maior pra ela. E aí você fica todo emaranhado, o negócio trava e não tem jeito, tá bom? Então, Fran, dá uma olhada nisso, tá? Aba pai, aba mãe, lindo! Gente, então, gratidão, né? Tem várias perguntas aqui, dá vontade de ficar falando aqui horas e horas e horas. Silvana, confia que a gente vai trabalhar isso, né? Ela falou como dar o lugar, a gente vai trabalhar. Então, meus amores, Fran, acho que estou viciada nas suas lives, me ajuda um montão sempre, que bom, meu amor, é vício bom de inspiração, né, de ver com mais clareza, então tá tudo certo, gratidão. Não podemos pedir nada aos filhos? Pode até pedir, tá, Maria? Pode pedir, mas entendendo que ele é uma personalidade e que você tem que entender que não é prova de amor dele se ele puder fazer ou não puder fazer, né? Então, não é falta de amor ou prova de amor. Então, às vezes, ele não pode deixar de fazer algo importante para a experiência dele, para a vida dele, para suprir as suas necessidades, né? Se ele pode suprir necessidades que são suas, ele é grande. Se ele é grande e é feito 50% de você, você é grande, você dá conta de fazer as coisas por você mesmo. Então, é um pouco assim, né? Quando a gente olha para o sistema, tem esses detalhes. Então, peça ajuda para o filho, mas dando essa liberdade de ele escolher se ele pode, se isso não vai atrapalhar ele.